De volta ao programa Mulher.com, no momento da entrevista, para a gente saber um pouco mais sobre a nossa saúde, principalmente a saúde do nosso aparelho digestório, né? Que precisa de muito, muito carinho. Porque senão, como algumas pessoas já colocaram aqui, vão ter azia, vão ter isso, vão ter aquilo, vão ter aquilo. A gente não quer isso para ninguém. Viu? Inclusive o médico não quer, né, doutor? Não quer que ninguém passe mal ou se sinta mal. Não. Boa tarde, Boa tarde, Rita. seja Boa mais tarde. uma vez bem-vindo. Obrigada, Rita. A gente quer ver as pessoas bem, né? O médico, ele fica feliz quando vê o paciente bem, quando a gente vê que a pessoa melhora, né? É uma conquista, né? Pra gente também, pro paciente, claro, e pra gente também, né? É uma alegria. Eu queria te parabenizar por uma coisa que você falou, aparelho digestório, que é o termo correto, apesar de eu usar digestivo também. Porque óreo é onde acontece algo, então respiratório, circulatório e digestório, onde acontece a nossa digestão. Então, então eu falei corretamente. Mas a gente usa o digestivo, mas o correto é o digestório. Rita, uma coisa muito legal para o pessoal de casa, eu estava falando assim, qual o jeito da gente trazer isso para o pessoal entender? Né? Qual que é a função do nosso sistema digestório? Que começa aqui na boca, com a mastigação, desce, tem a absorção e sai nas fezes. É como se a gente imaginasse uma máquina, um motor, né? E a gente vai enxergar isso como uma máquina funcionando. Então imagina que essa máquina, ela precisa de combustível, que é o alimento. Então quando a gente pensa, toda vez que a gente pensa no que a gente vai comer, é legal a gente pensar o combustível que a gente está colocando. E essa referência é boa. Ninguém quer andar com um carro com combustível ruim. Porque não funciona, né? Verdade. Se nós colocamos um combustível... Vai ficar no meio da estrada. Dá problema no motor, dá tudo. Verdade. Então, a gente pensar... E aí o custo depois para consertar isso, gente, é muito mais caro. Exatamente. Gostei da sua referência. Eu acho que essa é uma coisa interessante. Eu ia fazer uma reflexão em cima disso. Então, quando a gente mastiga, que a gente está colocando esse combustível. Como é que a gente está colocando? Então, começa com a saúde dos dentes. Às vezes a pessoa não tem uma dentição boa, tem um problema de mastigação e não consegue comer de tudo. Então ela já tem uma limitação no que ela pode comer. Então o ideal é ela começar a já tratar para poder comer de tudo, para ter uma alimentação legal e não ficar com os alimentos restritos. Aí a questão do funcionamento da máquina. Então a gente pega um motor, desliga o motor. Quando a gente põe esse motor para funcionar de novo, dá mais trabalho, ele está parado. Então muitas vezes a gente fica muito tempo sem comer. Quando a gente vai comer, o motor está desligado. E aí o motor precisa pegar de novo para funcionar. Então é aquela história do comer a cada 2, 3 horas, deixar o motor funcionando. E a mesma coisa no nosso trato digestivo, o trato digestório. Mas é interessante isso que você falou sobre de 2 em 2 horas, porque quem tem o diabetes sabe que tem que fazer essa refeição de 2, no máximo assim de 3 em 3 horas, porque o estômago não pode ficar vazio por conta da própria doença, que aí vai dar pico de insulina ou queda de insulina, então tem que ter uma regularidade. Mas para nós, né, que não temos esse problema, a gente não pensa nisso. Comer de 3 em 3 horas? Até de 3 em 3 horas. Até de 3 em 3 horas. A gente não pensa isso. Por que é importante, doutor? Isso é pelo próprio funcionamento, né, do nosso estômago e intestino, porque ele tem as ondas que empurram o alimento para baixo, que dão a digestão. Então, quando a gente come, aquele alimento estimula o funcionamento do estômago, do intestino e vai fazendo a digestão e descendo. E mesmo para o intestino funcionar, as pessoas que são constipadas. O que acontece quando a gente fica muito tempo sem comer? Ele entende que não está tendo alimento, ele para. E ele começa a ter um funcionamento errático. Essas contrações, essa propulsão, para. Porque ele não tem alimento entrando. Então é ruim. Então quando a gente está comendo de 3 em 3 horas é muito interessante. Muda completamente, melhora os sintomas de refluxo, que é a azia, melhora essa má digestão, esse estufamento. Aí você fala assim, poxa, mas eu estou comendo mais e não tenho estufamento, não tenho má digestão. Exatamente, porque o motor está funcionando, está rodando, a máquina está funcionando. Agora, o que comer de 3 em 3 horas, aí é outra história. Você falou do combustível, né? Que começa com o alimento, a escolha desse alimento, depois manter a dentição em ordem para que a mastigação seja perfeita, porque na mastigação também a gente libera as substâncias para ajudar na digestão, né? É muito interessante. A nossa digestão, ela começa... Quando a gente mastiga, já está fazendo a digestão. Mas quando nós sentimos o cheiro do alimento e vemos o alimento, em determinados horários do dia, o nosso corpo já começa. O estômago já começa a contrair, já começa a produzir ácido, porque ele sabe que vai ter alimento.
Então é muito interessante. Quando nós sentimos o cheiro de algum alimento, já começa a produzir, já começa a digestão antes mesmo de nós comermos. É muito interessante, porque ele está preparando para receber aquele alimento. Quer dizer, o motor já está começando a esquentar para vir o combustível. É muito interessante esse funcionamento, né? E é por isso que é importante a gente ter os alimentos corretos, né? Eu vou fazer um comparativo rapidinho, a gente já volta para os alimentos. A água. Qual que é a função da água nesse motor? Seria o óleo, aquele que lubrifica para o motor funcionar. Se a gente tira o óleo do motor, o motor não funciona, ele funciona seco, né? As peças começam a dar problema. Quando a gente coloca água, é como se lubrificasse esse motor, deixar ele funcionar bonitinho. Que aí entram as fibras, né, que vão segurar essa água para ajudar o motor a funcionar legal. Então, aí as pessoas perguntam, mas quanto de água? Né? Tem aquela regrinha dos 2 litros e tal. É uma regra, assim, porque depende se a gente faz exercício, depende se está calor, né? Depende da época do ano, depende da roupa, do ambiente, umidade do ar. Tem vários fatores que interferem no quanto a gente precisa de água. Uma regrinha muito fácil para o pessoal de casa é assim, a urina está clarinha, perfeito. Quando a urina está escura, é porque está concentrando, os nossos rins estão concentrando essa água, segurando, porque não tem a escassez de água. Então ele segura. Imagina que você está faltando para poder sair na urina, está faltando para o sistema digestório, está faltando para a circulação, está faltando para a pele, está faltando para o cérebro, para o coração, está faltando para todos. Por isso que sai concentrado. Então uma dica, pessoal, quanto de água eu tomo, né? Até a urina sair clarinha. Aí é um sinal que tá legal a quantidade de água. Bom, agora vamos voltar para os alimentos e eu lhe fiz a pergunta. Claro. Então, o que comer de 3 em 3 horas? Né? Tem muita gente que sai de casa correndo para o trabalho e fala, só vai almoçar ao meio-dia. Qual o prejuízo para esta pessoa que não se alimenta pela manhã? Perfeito. Quando nós damos, a ideia da base da nossa alimentação, Rita, o pessoal pensar em casa, é sempre fibra, tá? Porque a fibra é aquilo que vai funcionar, é aquilo que vai passar por todo o trato digestório e vai fazer o funcionamento. Junto com a fibra, o que a gente precisa levar que é importante? Proteína, que aí entram o ovo, aí entram as carnes, mesmo a soja. Então, para os veganos, os cogumelos também, cogumelos. Né? Então, qualquer proteína que vem, ela é importante para manter a estrutura. O nosso corpo, ele é feito de proteína, a estrutura dele, e isso se renova. Está se renovando a todo momento. Então, nós precisamos de proteína para manter isso. Então, junto com essas fibras, que é a base, a gente coloca um pouquinho de proteína. Qual que é o combustível que vai dar energia? É o carboidrato. O grande problema hoje, que a gente vai falar das quantidades, é que a gente está ingerindo muito combustível, muito carboidrato. A gente precisa segurar um pouquinho mais. A gente não precisa de tudo isso. E se a gente põe em excesso, acaba acumulando. Entendi. E aí vem problema de obesidade, triglicérides, colesterol, né, diabetes, vem todos os problemas de saúde decorrentes. É como se afogasse o motor, né? A gente está dando muita energia, ele não está conseguindo vencer aquilo e está ficando afogado, né? Quando a gente dá só o que ele precisa, ele vai funcionando bonitinho, né? Então a quantidade é super importante, né? E tem uma curiosidade, quando nós comemos de 3 em 3 horas, a gente não come muito, porque não dá aquela fome. O nosso corpo sabe que vai ter o alimento dali 3 horas. Então, você vai comer um pouquinho e já vai ficar satisfeito. Então, é uma questão de hábito. Exatamente. Necessário. Perfeito, perfeito. E a gente tratar, então, o carboidrato, que é um pouquinho de energia que precisa, não em grandes quantidades. É legal pôr junto com o carboidrato a fibra. E pode ser castanha, pode ser os grãos, as frutas, os legumes, vegetais. Tudo isso é fibra. E isso ajuda a segurar e levar isso ao longo do trato digestório todo. É muito interessante essa questão. Não é para tirar carboidrato, é o combustível, mas não comer grandes quantidades, senão a gente vai afogar. Mas não precisa ser 3 pãezinhos. 3 pãezinhos é bastante coisa, né? É bastante carboidrato, não é? É bastante. E o ruim é que é um carboidrato pobre, porque você falou das fibras e muitas pessoas falam, mas onde que eu encontro fibra? A base da nossa alimentação vegetal é fibra. Os vegetais são feitos de fibra. Então, tudo que for vegetal tem fibra. É só pensar assim, eu estou comendo algo de origem vegetal, não processado, algo natural, de origem vegetal, tem fibra. É muito simples, né? É muito fácil pensar. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade, mas o que é fibra? De onde vem? Pensa assim, é algo que vem do reino vegetal, dos vegetais, pronto, tem fibra. Olha,
Tem algumas perguntas aqui, Vamos lá. e antes até mesmo de começar, eu vou tentar fazer todas as perguntas que estão aqui. Nós estamos já dando o panorama do bom funcionamento do aparelho digestório. Claro que depois o doutor vai completar de acordo com cada um dos casos que estão aqui. Mas esse de 3 em 3 horas, doutor, que o senhor estava falando que as pessoas, para que elas tenham mais saúde também, para elas comerem e criarem esse hábito, é o café da manhã com um pouco menos de carboidrato, um pouco mais de fibra. Perfeito. E pode ter uma proteína também no café da manhã, Deve por exemplo, ter. um ovo. Tem que ter. Tem que ter. É a base do nosso corpo, é a proteína. Então, assim, sempre pensar, tenha algo de origem vegetal, que vai ser a fibra sempre. Aí a gente acrescenta uma proteína, que pode ser origem vegetal, animal ou sintética, até hoje tem proteínas artificiais. E também a gente coloca um pouquinho de carboidrato. O grande problema é quando a gente só coloca carboidrato, né? E gordura, né? As coisinhas. Então, diminuir isso e aumentar na fibra. Então, por exemplo, uma fruta, uma proteína, Perfeito. mesmo que tenha o pãozinho, né? Tirar um pouquinho suponhamos, tirar um miolo já ajuda a diminuir a quantidade. Perfeito. E colocar algo saudável ali. Perfeito. Café da manhã tá bom. Dali a 3 horas, café da manhã às 7 horas da manhã, quando é 10 horas, o que é ideal comer? Uma coisa que é muito interessante, que pode uma fruta, para as pessoas que gostam de fruta, sim. As pessoas que não gostam, o iogurte vai super bem. Só que só o iogurte líquido já vai dar fome, ele não dá tanta. Então é legal colocar algumas castanhas, uma granola junto, pode colocar até uma proteína, um whey protein junto, que dá uma saciedade. Então no meio da manhã, também se comer só carboidrato, uma bolachinha, já vai ter fome de novo e não sustenta, né? Não dá aquela saciedade. Então o ideal é comer uma proteína junto com uma fibra, pode ser um iogurte, uma fruta, mas o iogurte tenta colocar alguma coisinha junto, uma granola, um whey protein. E aí depois, próxima refeição na hora do almoço. No almoço, começa com as fibras, né? Imagina que comer devagar é uma coisa importante. Não colocar líquido com a comida, porque a gente come rápido na correria. Ainda põe um refrigerante de 2 litros do lado. O estômago, ele é um órgão que tem, na média, uma capacidade de 1,5 litro. Mas ele é um órgão que distende, ele é um órgão muscular. Então, se a gente for pondo comida, ele vai enchendo, mas depois passa mal, dá refluxo, dá queimação. Então, a gente achar aquilo que é o suficiente para a gente. Né? Então, vai ter uma refeição, comer um pouquinho de verdura, uma saladinha, e comer o prato principal, que vai ter proteína, um pouquinho de carboidrato, né? À tarde, repete o mesmo lanchinho da manhã. Perfeito. E no jantar, uma coisa mais leve. Mais leve. Aí, se quiser comer só uma proteína, né, ou só as fibras e um carboidratozinho mais leve, alguma coisinha, isso, eu acho que uma saladinha. Uma saladinha com uma carne junto, um omelete. Uma pessoa que come assim não vai ter problema nunca. Não vai ser paciente meu. Olha, infelizmente não vai ser, ou felizmente não vai ser paciente do doutor. Eu tenho aqui a participação, muito obrigada a quem já deixou seu carinho aqui. Muito obrigada, Maria das Graças Martins, de Três Pontas, Minas Gerais, pertinho de Alfenas. A Marina Pereira Lima de Piracicaba, obrigada, Deus abençoe você também, linda. E a Tânia Raul faz a primeira pergunta. Ela deseja boa tarde, com fé em Deus, né? Sempre no Senhor, com gratidão. Doutor Calil, eu tenho muita azia porque tenho hérnia de hiato média. Tomo omeprazol há muitos anos. Existe cirurgia para isso? Então, Tânia, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela pergunta. O refluxo, que na verdade a hérnia de hiato, imagina que nós temos o diafragma, tem o nosso esôfago, que é o tubo que leva a comida da boca até o estômago, ele passa pelo diafragma e vem e cai aqui no estômago. A hérnia de hiato é quando escorrega um pouquinho para cima, né? Isso favorece sim o refluxo. O que é o refluxo? Quando o alimento desce, está no nosso estômago, tem uma válvula e esse estômago aumenta a pressão e vence a força dessa válvula e volta para cima. E aí dá azia, dá queimação. Então, um refluxo, ele está relacionado a um erro alimentar, né? Que é comer muito, comer rápido. Quando a gente come rápido, a gente come a mais e engole muito ar. E esse ar distende o estômago e depois ele aumenta a pressão e volta para cima. Líquido com a comida, refrigerante, café em excesso, chocolate, essas coisinhas. O tratamento do refluxo cirúrgico é muito restrito, né? A gente reserva para casos realmente graves, com hérnias muito grandes, pacientes que melhoram os hábitos e não melhoram da doença. São casos muito selecionados.
Né? Então, a cirurgia não é indicação comum? Não, a cirurgia a gente reserva para as pessoas que não melhoram, né? Mesmo fazendo tudo certinho. E mesmo fazendo a cirurgia, se a pessoa não comer certo, a gente sabe que em 5 anos, 50% voltam a ter refluxo. Eu recebi uma informação a respeito do remédio que ela já toma aqui há muito tempo, o omeprazol, que ele deve ser tomado em jejum meia hora antes da primeira refeição. Isso procede, doutor? Isso. Na verdade, é por uma questão de absorção desses medicamentos. Porque a gente sabe que em jejum ele tem uma absorção melhor. Entendi. Não é proibido, né? A pessoa já está com o estômago cheio, às vezes está com uma queimação, quer tomar qualquer um desses prazóis, né? Quer tomar um desses. Não é que não vai funcionar, ele funciona também. Mas a absorção dele é melhor com o estômago vazio. E tem uma questão também, quando toma, o efeito dele geralmente dura 24 horas. Então a pessoa toma antes de começar a comer. Então também ela já vai estar sob efeito do remédio. Mas volto a dizer, o remédio, ele ajuda, mas são os hábitos, né? A gente precisa ter essa mudança de hábitos, que é o mais difícil, né, Rita? Agradeço aí ao Alessandro de Almeida, que diz que não perde nenhum programa. Obrigada, viu? A Jurema Leitão colocou assim: boa tarde, Rita, uma pergunta ao doutor. Tenho gastrite e tomo quase bicarbonato de sódio. Eu não sei o quase aqui o que ela entendeu, mas tomo bicarbonato de sódio. Faz mal à saúde tomar diariamente? Porque se não tomo normalmente, vomito por conta da azia. Rita, boa tarde. Obrigado pela... A Jurema. Jurema, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Em relação à gastrite, é uma inflamação do estômago. Essa gastrite, ela pode ser mais grave ou ser mais leve, que é comum na população, mesmo em pessoas que não têm sintomas. Muitas vezes os sintomas são decorrentes de erro alimentar, estresse. Então é importante ter isso. O bicarbonato de sódio, na verdade, ele é uma base. Então a gente vai colocar o ácido do estômago junto com uma base e vai neutralizar esse ácido. Quais são os dois problemas do bicarbonato de sódio? O primeiro problema é que ele vai dar um efeito rebote. Ele vai subir o pH do estômago e o estômago vai entender que está faltando ácido, vai aumentar o ácido, vai dar dor de novo. Então vira um ciclo vicioso. Ela vai tomar, vai melhorar, vai piorar. Vai tomar, vai melhorar, vai piorar. E o segundo problema é que ele tem muito sódio, né? Bicarbonato de sódio. Então se tomar muito, pode também aumento de sódio, retenção de líquido no corpo, né? Problema no funcionamento do rim. Então não é a melhor medicação, né? O ideal é tentar entender o problema e tentar um medicamento mais correto, tudo. Então é uma medicação de resgate, mas não é bom ficar usando não, porque não vai melhorar, né? É assim, pontual, tomou por causa de uma determinada... Eventualmente. Foi num churrasco, passou mal, mas não dá para tomar todos os dias como ela está fazendo. Não é correto. Não é recomendado. Não. Legal. Bom, então agora o ideal é que ela também consulte um gastro na cidade dela. Sim, procurar um tratamento. Não é só remédio, né? Tem a mudança de hábitos. Uma dica para o pessoal: evitar pimenta, gengibre, cebola. Para quem tem gastrite. Gastrite. Cebola? Cebola também, porque é irritante. Tudo que é irritante, tudo que arde. Arde na boca, mas arde no estômago. Arde tudo embaixo. Né? Doença de hemorroida também. Tudo que arde vai acabar irritando o nosso trato digestório como um todo. Né? As bebidas gaseificadas, elas têm dois problemas. Elas estimulam a produção de ácido e a própria distensão do gás também dá dor. Então também evitar bebida alcoólica, especialmente cerveja e vinho. Né? Alimentos gordurosos e frituras, porque demoram a digestão. Então faz a máquina não funcionar direito, a máquina dá uma parada no funcionamento. Né? Então, dá uma patinada. Dá uma patinada. É um combustível... Doutor, fazendo o fechamento do nosso tema, deixamos de falar algo importante que o senhor gostaria de passar para os nossos amigos e amigas que estão em casa? Acho que, pessoal, sempre que for comer algo, pensa assim, a gente não precisa de tanta quantidade. E pensa no que a gente está comendo, aquilo que o alimento é sagrado e é mesmo. Nós colocamos ele dentro do nosso corpo. E ele vai vir para o nosso corpo e vai ser fonte de vida, de bem-estar, de saúde. Toda vez que a gente for selecionar um alimento, a quantidade, o que a gente for comer, pensa com carinho. Pensa que você está colocando para dentro. A gente tem um cuidado, às vezes, na roupa, num creme, né, em tudo. E no alimento, eu acho que tem que ser igual também, né, Rita? Com certeza. Doutor, mais uma vez, obrigada. É sempre uma delícia recebê-lo aqui. Obrigada às pessoas que colocaram perguntas. Se deixei alguma pergunta pendente, me cobra na próxima vez que o doutor Jefferson Calil estiver aqui conosco. Rita, obrigado. Obrigado, pessoal de casa que participou. É sempre uma alegria. Muito obrigado. Fico muito à vontade aqui. Muito obrigado. Mas ele já é da família, né, gente?